Boa noite para você que está nos assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gravação. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto episódio da coluna Pense de Novo. Esse espaço que foi criado para, enfim, trabalhar aqui o nosso pensamento crítico, o nosso desaprender, reaprender, inspirado no nosso querido Adam Grant, no seu livro Pense de Novo, um cara de muitas obras. E eu estou aqui, Marcelo Veras, para conduzir mais uma entrevista nesse quarto episódio. Já estamos aí colecionando belas discussões. E hoje eu estou aqui com ele, professor Tadeu Bretas, já está dando um joinha ali, ele vai estar em duplicidade, daqui a pouco ele vai mostrar o Tadeuzinho. Hoje eu vou entrevistar dois aqui, não mostra ainda não, mostra não, segura. Gente, o Tadeu Bretas, ele é publicitário, mestre em administração de empresas, consultor em criatividade, dá aula na Innova Business School, no MBA, no pós-MBA, dá aula na FIA, no Albert Einstein, na Escola de Belas Artes, na Exalc USP, na Unicamp, na Unip, entre outros. É conselheiro também, certificado pela Inove, coach de pontos fortes, certificado pelo Gallup. O cara é um infotoxicado, como a gente gosta de dizer. Conheço esse cara há 20 anos, um pouquinho mais, que a gente já está aí na jornada. Tadeu Bretas, muito obrigado de antemão. Antes de começar, por abrir aí uma hora do seu precioso dia, de estar aí com a sua família, para estar aqui com a gente compartilhando a sua experiência nesse tema. Hoje, criatividade. Boa noite, meu caro. Como você está? Boa noite! Saudações criativas para você, Veras, e para todo mundo. Muito feliz de estar aqui. Essa iniciativa incrível que você teve, essas lives, Pense de Novo, eu vi, só teve gente boa até agora, estou me sentindo meio que reserva do Messi, manja. Eu falei, caramba, vou entrar na sequência de um monte de gente boa. Sabe quando você está no banco ali e o cara joga a camisa do Messi? Vai lá, agora é você. Então, vamos manter o nível lá em cima, né? Um assunto bacana. Poxa, acho que as pessoas todas que estão aí nos assistindo vão se sentir representadas, assim, a gente vai fazer o possível porque o tema está aí, né? Emergente, está sendo discutido pra caramba. Eu estou sendo entrevistado por um cara que é um líder criativo, né? Um líder criativo que é o Marcelo Vera. Se ele não fosse um líder criativo, ele não teria criado uma escola chamada Inova. Então, pô, é teu filho, né? Cara, você está aqui primeiro pela sua competência no tema, e segundo que o tema é, junto com os outros três que a gente já debateu aqui, papel de conselheiro em startup, metaverso, humanismo digital. Meu critério número 1 aqui é trazer gente boa e trazer tema quente, porque eu quero a chapa esquentando aqui. Hoje você é o protagonista, eu sou um mero condutor, vou tentar tirar de você aí, para quem está nos assistindo, o máximo de ideias, insights e principalmente provocações, né? Educação, a gente sabe, é um duto onde a gente entra de um lado e tenta sair do outro lado melhor do que a gente entrou. Então, que nessa uma hora de papo aqui, todos possam sair daqui melhor do que entraram. Esse é o nosso objetivo. Tadeu, você vem de um segmento, você é publicitário, você atuou muito tempo como redator, já teve agência, enfim, esse mundo da publicidade, da propaganda, é um território onde a criatividade é um dos principais ingredientes, né? Cada vez mais, sempre foi, um dos principais ingredientes desta carreira é a criatividade. Mas como é que você... Hoje, onde a gente olha o Tadeu, ele está lá discutindo criatividade, ideation, enfim. Como é que você fez essa... Eu não vou chamar de migração, porque são áreas correlatas, mas como é que você tirou um pouco o pé? Quando que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Para você ficar hoje quase que até o pescoço trabalhando com criatividade. Como que se deu isso? Cara, eu vou voltar um pouco atrás, bem atrás, na verdade, né? Pelo layout, vocês estão vendo que o menino aqui já tem uma boa estrada. Mas, assim,
é curioso, e isso, mais para frente, certamente você vai pegar esse gancho, vai gerar uma pergunta bem, bem legal aí. Mas eu fui uma criança criada na rua. Tá? Meu pai e minha mãe, com todo o esforço que eles fizeram, eles trabalhavam pra caramba e, bom, o filho está seguindo, como você mesmo narrou aí. Né? E eles trabalhavam pra caramba, eu morava num bairro bem simples aqui da cidade, e tinha um campo de futebol perto, que era um rapadão, aqueles campos assim bem... Né? Pouca gente sabe dessa história, tá, gente? Isso era uma agenda oculta até agora a agenda vai emergir. Tadeu por ele mesmo, e vocês vão pegar esse, vai virar meme, né? O Tadeu no Rapadão. Era um moleque daqueles assim que a gente não tinha grana para nada, né? Então meu pai veio da roça e minha mãe veio do centro-oeste do Brasil, e os dois se casaram. Aliás, uma curiosidade criativa, né? Minha mãe foi freira e o meu pai acho que foi um grande vendedor, porque minha mãe abandonou o convento para trabalhar com ele. Foi uma coisa muito louca isso. Mas voltando para o Rapadão, né, que hoje está na minha cabeça, inclusive, eu jogava bola e tinha que inventar os brinquedos. Não tinha grana, cara. Tinha que inventar os brinquedos. Então, naquela época, eu falo muito para os meus alunos em todo lugar, eu fui uma criança criada de maneira livre e, de vez em quando, libertina, né? Porque aprontava demais. Eu tive toda essa possibilidade. E foi muito interessante, porque, como a gente não tinha grana, a molecada, eu e os meus amigos, a gente tinha que inventar nossas diversões. E tinha algumas muito conhecidas, isso era anos 60, estou falando em anos 60, quer dizer, não havia problema nenhum e a gente está na rua. Não tinha essa coisa de violência, tudo era um mundo novo, então eu morava num bairro que era um bairro assim, do lado de uma fazenda, e a gente inventava um monte de coisa. A gente jogava bola, fazia as coisas normais de criança, mas a gente foi lá que eu descobri uns jogos assim que só criança faz, né? Crianças da época. Fazia um buraquinho no chão que chamava birola e a gente jogava bolinha de gude e aquilo era mágico. Né? Então, nosso grande prazer era comprar bolinha de gude no boteco, com aquelas dentro daqueles vidros, e para a gente era um prazer gigantesco. Então, assim, eu fui uma criança criada na rua e hoje, estudando a neurociência da criatividade, eu vejo o quanto é importante a gente ter essa liberdade. A gente vai voltar nesse tema mais para frente, mas eu coloquei aqui como um pano de fundo, até para quebrar o gelo e humanizar um pouco a nossa conversa, porque a gente lê o currículo da pessoa e fala, pô, como é que você chegou lá? Então, as pessoas veem muito as pingas que a gente toma, mas não veem os tombos que a gente leva. Hoje, no caso, não é pinga, é vinho, mas ok. De qualquer maneira, aquilo me ajudou muito. Eu percebo que se eu não tivesse tido a birola, se eu não tivesse tido o bets, se eu não tivesse tido o pega-pega, se eu não tivesse tido aquela coisa a gente tinha um ritual que tinha uma fazenda e tinha aquela história de que os guardas davam um tiro de chumbinho, né, na molecada que entrava. Então, o nosso prazer era conseguir atravessar a fazenda de um bairro para outro sem levar tiro de chumbinho. Então, tudo isso, a imaginação foi ficando assim muito ativa. O cérebro é neuroplástico, quanto mais a gente lida com coisas criativas, mais a tendência daquilo ir se conformando na nossa cabeça e a gente ficar com a imaginação bastante ativada. Quando eu estava um pouco antes do meu vestibular, eu tive uma namorada chamada, ela tinha um nome muito estranho, que eu achava assim que os pais dela tinham escolhido o nome dela na tabela periódica, na parte de baixo da tabela periódica. Você, como engenheiro químico, você conhece bem. Então, o molibdênio, o estrôncio, umas coisas muito loucas. E, cara, toda vez que eu falo isso, eu morro de medo de ter alguém aqui nos ouvindo com o nome dela. Mas o nome é tão estranho que eu acho que não tem. Ela chamava Maeve, né? Espero que ela esteja viva. Maeve. E eu fiquei imaginando o pai dela discutindo. Não, vamos colocar Márcia. A mãe, não, ela tem que chamar Eva. Aí os dois, para chegar num acordo, para não separar, juntaram os dois nomes e ficou Maeve. E a Maeve dizia assim para mim, Tadeu, cara, você é uma pessoa tão espontânea que eu acho que você tem que fazer comunicação. E aí eu fiz comunicação e, assim, eu não poderia ter acertado mais, muito com base na intuição dela. Talvez se eu tivesse escolhido sozinho, eu escolhi uma coisa que não tem nada a ver com comunicação, porque, como vocês estão vendo, meu pensamento é muito fuzzy, isso me ajuda em algumas coisas, atrapalha em outras, então estou falando de um assunto, eu pego um atalho, fujo do assunto e levo 2 horas para voltar, mas eu percebo que isso é um pouco da elaboração criativa, né? Como minha cabeça opera. Nem os cabelos quiseram ficar aqui, né? De tanto caminho que se foi. E aí, quando eu fiz publicidade, primeiro dia de aula, eu falei, cara, é isso aqui porque eu ia ter chance de usar a criatividade para transformar em comunicação persuasiva. E eu logo descobri que eu seria redator. Eu nunca fui bom para usar, assim, para desenhar, era péssimo, imageticamente falando. Eu tenho que escrever.
E as minhas redações no ensino médio eram muito curtidas pelos professores. Não por todos. Eu tive uma professora que ela me dava um tema e eu escrevia sobre outra coisa. E a gente era um porre, acho que todo mundo aqui que está nos ouvindo, ou algumas pessoas que estão nos ouvindo, já tiveram que fazer aquela redação que é um chute ali, né, que chama Minhas Férias. É horrível você fazer uma redação chamada Minhas Férias quando você não teve férias. Você tem que ser muito criativo para escrever sobre o nada. E aí foi uma dessas experiências. E a professora, ela riu muito, mas ela ficou brava, por outro lado, porque ela falou assim, cara, você fugiu do tema. Mas ela pediu para eu ler a redação. E a turma amou. Eu falei, gente, se eu conseguir fazer as pessoas rirem da minha redação, minhas férias que não existiram, significa que eu escrevi legal e esse tom de humor eu posso usar criativamente falando. E aí eu escolhi a publicidade. Eu fiz uma carreira de 30 anos na publicidade e me dei muito bem, ganhei muitos prêmios, fui sócio de agência, experimentei ser colaborador, experimentei fugir da área e trabalhar em multinacional, voltei porque não aguentava de jeito nenhum fazer aquilo. E aí, então, eu decidi que era o momento de experimentar dar aula. Eu estava trabalhando em publicidade quando eu pensei assim, cara, eu estou realizado, mas por que não, espiritualmente, aquela coisa de altruísmo, dividir esse conhecimento com as pessoas? Então, eu já tenho uma carreira de 3 décadas como docente, eu comecei a dar aula, e quando eu comecei a dar aula, eu percebi que aquela coisa de ler uma redação engraçada funcionava em sala também. Eu sempre fui essa pessoa que eu sigo, sim, o plano de ensino que foi proposto, mas eu vou enxertando coisas aqui e ali que vem na minha cabeça no momento. E aí eu percebi o seguinte, os alunos adoravam essa coisa de stand-up, que na época nem existia stand-up, mas eu sempre fiz stand-up em aula, você me conhece, sabe que é bem assim. E os alunos, assim, aprendiam e riam. Eu falei, bom, se eles aprendem e riem, não necessariamente nessa ordem, eu acho que é legal. E aí foi muito interessante, porque eu comecei a perceber que, tudo bem, a publicidade tem seu papel no mundo, mas quer queira, quer não, a publicidade está ali para vender alguma coisa para alguém. Faltava na publicidade uma pegada social, que até tem agência que cuida de contas de ONG, do terceiro setor, mas eu sentia que faltava alguma coisa de missão espiritual mesmo. E nesse sentido, eu falei, bom, peraí, você está dando aula em curso de publicidade, isso pode crescer na sua vida. E foi aí que eu percebi que eu podia incrementar a minha carreira acadêmica. Aí eu comecei a me dar bem, as escolas começaram a me convidar, e nós nos encontramos em 2002 em uma escola, o Veras me convidou para trabalhar lá, nos conhecemos, e aí foi uma carreira de 14 anos, você me passou a missão de coordenar o MBA, e sempre fui tendo boas experiências acadêmicas, diversifiquei, comecei a dar aula em vários lugares, fiz o meu mestrado, para mim era uma possibilidade muito boa de alimentar a minha carreira acadêmica. E hoje, assim, eu diria para vocês, né, que estão me ouvindo, que eu tenho 90% do meu tempo dedicado à vida acadêmica, a ensinar, a dividir conhecimento, a empoderar as pessoas, e 10% trabalhando com publicidade. Eu trabalho ainda, mas eu percebi o seguinte, dá para você usar a criatividade na publicidade, como dá para usar dando aula, como dá para usar em qualquer coisa. Então, assim, esse é o Tadeu hoje, depois de 3 décadas trabalhando em várias instituições e, assim, com o maior prazer do mundo, né? Como estou falando aqui com vocês, eu dou aula da mesma maneira. Claro, trabalhar lecionando criatividade é um grande desafio, porque a maior parte dos seres humanos não se julga criativo, mas esse é um tema também que eu vou deixar aí para você, para a próxima pergunta, porque senão só eu vou ficar blá, blá, blá aqui, e as pessoas estão lá curiosas para conhecer o nosso tema, né? E aí, a gente nasce criativo ou não? Adorei. Estou sabendo de coisa que eu não sabia. Só que esse negócio vai ficar gravado, cara. Se alguma Maeva assistir esse negócio, seja a sua ex, a Maeva, outra Maeva, depois você vai tomar umas broncas nas redes sociais aí. Mas, enfim, vamos que vamos. Tadeu, me fala uma coisa aí, cara. Do ponto de vista profissional, porque eu quero daqui a pouco discutir a questão do talento nato, desenvolvido, enfim. Mas antes disso, como você, que hoje trabalha com criatividade em sala de aula, desenvolvendo a criatividade nos seus alunos, como você define um profissional criativo, um profissional inovador? Quem é? Quais competências? O que faz? O que não faz? Qual seria a definição do Tadeu de um profissional criativo e inovador? Legal. Bom, primeiro acho que é importante dizer 2 coisas muito relevantes. Uma delas é que
todo mundo nasce com potencial criativo, depois a gente vai se aprofundar nisso. E se isso é verdade, e todos os estudos provam isso, ao mesmo tempo eu trago o segundo ponto. Todo profissional, independentemente da área onde atue, pode desenvolver o lado criativo, né? Essa habilidade criativa. Então, existe um preconceito contra pessoas de exatas, por exemplo, ou pessoas muito lógicas, dizendo assim, não, quem é criativo é o pessoal de humanas, que faz miçanga, que fica lá trabalhando na gruta de São Tomé das Letras como guia, com cigarrinho e tal. O pessoal de exatas, não. O pessoal de exatas é Mr. Excel, é lógico, aquela coisa toda. Gente, o Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas, tinha formação em matemática. Então, essa história, né, esse paradigma de que só o pessoal de humanas, ou artistas, pessoas que desenvolvem a sensibilidade, de forma alguma. Então, eu puxo aí o gancho e te respondo o seguinte. Para mim, a melhor definição de um profissional criativo é aquela pessoa que tem a sua criança interior ativa. Nós todos temos a chamada criança interior. E eu não estou falando daquela criança interior da análise transacional, né? Que na análise transacional ela é chamada de criança livre. Eu estou falando de uma criança interior mesmo, que é uma criança curiosa, que suga do mundo, né, automaticamente, de uma maneira quase natural, uma série de insights. A pessoa é muito aberta, então tem a cabeça muito aberta para olhar para alguma coisa e falar assim, gente, que legal isso. E o curioso é que essa pessoa consegue fazer isso com coisas que ela já viu. Então, muitas vezes, é fácil a gente estimular a nossa criança interior quando a gente viaja, por exemplo, um lugar para o qual a gente nunca foi, porque a gente chega lá, tudo é novo. Mas o ser, essa criança interior que está dentro da gente, ela gosta também de ressignificar, usando uma palavra da moda aí, o que já existe. Então, ela é capaz de olhar para o mouse na hora de comprar e falar assim, cara, esse azul é o azul conhecido de todo mundo, né? Quem está nos ouvindo sabe que cor que é esse aqui? É azul o quê? Azul, isso, calcinha, ele mesmo. Então, assim, a pessoa olha e fala assim, não, eu vou ter um mouse diferente, uma cor diferente. Então, essa relação da criança interior da pessoa, o quanto ela é ativa, isso, para mim, é o que melhor define esse profissional. Que competências ele tem? Então, é uma pessoa muito flexível, gosta de trabalhar colaborativamente, não só gosta, mas tem habilidade de trabalhar colaborativamente, porque ele consegue escutar os outros para poder pegar as ideias dos outros também e construir junto com a sua uma maior ainda. É uma pessoa que, geralmente, do ponto de vista do seu jeito de ser, do seu estilo, ele lida com as tragédias bem. Então, ele não, sem ler Nietzsche, né, e nem Augusto Cury, ele é uma pessoa que olha para a sua tragédia nos olhos e fala, quer saber? Dancei mesmo, sentei na tarraqueta e vou continuar meu jogo, e é isso que funciona. Então, essa relação com a vida, de uma certa indisciplina, e de não levar a vida muito a sério, as pessoas criativas têm muito disso. Eu não estou dizendo que elas não sejam dedicadas, elas são dedicadas, são muito focadas nos seus projetos criativos, mas se o projeto não deu certo, ela pensa assim, quer saber? Isso não nasceu para dar certo mesmo, eu vou desapegar e vou partir para uma outra coisa. Essa curiosidade da pessoa criativa a leva a ser uma pessoa multifacetada, não só do ponto de vista comportamental, mas também do ponto de vista de repertório. Ela bebe de fontes diferentes, então ela não é uma especialista em algo, ela é uma especialista em generalidades, se é que se pode colocar assim. Ela gosta de tudo um pouco. E ela é aquela capaz de pedir a pizza número 34 de um cardápio que tem 34 pizzas. Ela vai lá no fundo, ela fala, eu quero provar isso aqui. Que é uma pizza assim que nem o dono da pizzaria come, mas ela quer provar. Porque ela quer sentir um sabor diferente. Ela quer falar, eu quero experimentar isso aqui. E a maior parte da humanidade pede de 3 a 5 pizzas sempre a mesma coisa. Então, assim, para mim, a pessoa criativa é aquela que tem uma relação visceral com a vida. Essa relação visceral é alimentada por uma criança interior que está solta. Ela não tem problema espontaneamente em se colocar numa reunião de maneira que ela quase perde o emprego. Você bebeu alguma coisa? Você está falando dessa maneira? Então, é bem nessa linha. Bom, deixa eu ver aqui. Então, usando uma linguagem mais... essa metáfora aí da criança interior ativa, que na prática, lá no ambiente de trabalho, tem elevada curiosidade, elevada flexibilidade
elevado poder de colaboração e o que a gente chama de gestão de erros, né? Isso, Encara os fracassos, olho no olho, isso, e lida bem com isso. exatamente. Maravilha, muito bem colocado. Uma pessoa com essas competências na carreira, e a gente vê aí, né, Tadeu, das nossas pesquisas na escola, aos relatórios do World Economic Forum, que tem lá as competências mais importantes, pesquisas de outros institutos que a gente vê, essa questão em alguns relatórios aparece como ideação, criatividade, originalidade, está sempre ali entre as top 5, top 10 de competências para esta década 2030. Essa pessoa que você acaba de escrever com essas competências, o que ela produz, o que ela gera de resultado numa organização? Incômodo você já falou que gera, né? De vez em quando até chamada de louca e tal, mas para pagar esse preço de uma maneira light, ser chamado de doido, ou de, no limite, ser demitido, qual é o trade-off para que alguém fale assim, porra, não, eu vou entrar nesse jogo porque eu vou conseguir entregar algo a mais. Entregar o quê? Entre as loucuras, né, que essa pessoa tem, quando ela está praticando o chamado pensamento divergente, ela gera uma quantidade de ideias e o que se espera, se o processo foi bem conduzido, né, é que dentro dessa quantidade ela tenha aquelas ideias que vão atender o objetivo que foi definido de uma sessão de ideação. Então, essa pessoa, o que ela entrega é solução para os desafios de uma organização, sejam desafios diários, então são criatividade aplicada à solução de pequenos problemas, sejam problemas mais complexos. Então, a grande vantagem de ter uma pessoa como essa numa empresa é que ela tem um olhar diferenciado, um olhar que muitas vezes foge das alternativas que a empresa já tentou utilizar para solucionar os seus problemas, e ela traz aquela solução que ninguém tinha pensado antes. Mas por que ela faz isso? Não só porque ela tem uma autoestima desenvolvida, e eu esqueci de citar na fala anterior também essa questão da autoestima. E por que a autoestima desenvolvida ajuda? Porque a pessoa não tem receio de pagar mico, de colocar aquelas ideias que ela sabe que vai assustar todo mundo. Então, por ter uma autoestima boa, ela não tem medo de cara feia. Então, problemas do dia a dia, do cotidiano, aliás, a criatividade aplicada à solução de problemas é a maior demanda que a gente tem hoje como consultores, né? As empresas não chamam essas pessoas criativas ou para capacitar, para desenvolver a habilidade das suas equipes com a intenção de lançar um produto matador. Não é necessariamente disruptiva a coisa. Nós estamos falando de solução de coisas do cotidiano, de pequenas entregas que geram uma economia de custos, que gera aumento de lucro, que gera correção de trajetórias. Então, o que a gente nota é que as empresas estão muito focadas em ter uma equipe, em ter pessoas com habilidade criativa desenvolvida, para que essas pessoas estejam atentas ao cotidiano e proponham soluções que são simples. Então, a entrega dessa pessoa gera, sem dúvida nenhuma, uma série de benefícios quantitativos, que eu já citei, e qualitativos para uma empresa. E entre os qualitativos está uma grande questão, que é um ambiente agradável. Quando uma pessoa como essa, ela inspira as demais numa reunião, além de tornar a reunião mais leve, as outras que estão participando do processo automaticamente se sentem autorizadas a colocarem suas loucuras na mesa também. É claro que isso depende dessa atmosfera criativa que é criada dentro do ambiente organizacional, e a gente não encontra essa atmosfera na maioria das empresas. Eu acho que isso está em desenvolvimento, e a Inova colabora demais para isso, né? Nos seus 10 anos de história, mais de 10 anos de história. Eu acho que a Inova é uma agente de transformação do ambiente organizacional, em tudo que ela faz. Em todos os cursos que ela faz, ela traz isso. Então, não há dúvida de que a criatividade, não só pelo estudo Future of Jobs, que você citou, do Fórum Econômico Mundial, mas é uma habilidade que hoje está sendo mais demandada, porque produtos e serviços estão muito parecidos e o cotidiano das empresas tem um monte de coisinha que dá para corrigir pelo olhar criativo. Então, é bem isso.
Ô, Tadeu, vamos entrar assim no... Vamos esquentar um pouquinho a chapa aqui, por sinal, se você quiser dar um gole do seu vinho, a gente combinou, estou com o meu já aqui, Opa! né? E aí, gente? In vino veritas. E você não mostrou o Tadeuzinho, traz ele para a próxima resposta. Ele está tomando dele, o vinho dele, É, mas eu trago ele daqui a pouco. Está meio chapado já, inclusive. já? Ele estava bebendo antes. O corpo dele é menor, né? Ô, cara, vamos esquentar essa chapa aqui e levar aqui para o cerne do nosso episódio Pense de Novo. Eu sei que você tem estudado muito, estava me mostrando aí, daqui a pouco você apresenta aí algumas das suas fontes. O que a neurociência te apresentou, ou nos apresentou, e você que estuda muito isso, sobre as mentes criativas? Na lata já, é nato, é desenvolvido, tem umas pessoas que têm mais facilidade de desenvolver, outras que têm mais dificuldade, mas chegam. Quem não tem isso desde a infância tem um limite, tem um teto. O que você estudou já sobre mentes criativas, do ponto de vista da neurociência? Vou conter a ansiedade do pessoal que está nos ouvindo, né, já há quase 30 minutos. É desenvolvível a habilidade criativa. Tá? Então, essa história de que algumas pessoas nascem brilhantes e outras não, a neurociência da criatividade prova que não é que isso esteja errado. A gente sabe que algumas pessoas, ao longo da vida, têm mais oportunidades de desenvolver a sua criatividade e fazer essa criatividade aparecer por uma série de razões. Tá? Mas, sem dúvida nenhuma, essa história de que algumas pessoas que são travadas tiveram efetivamente uma condição não tão favorável para desenvolver a sua criatividade, isso não significa que no momento que elas tiverem o que a gente chama de um despertar criativo, elas não possam trabalhar isso independentemente da sua idade. A gente vê um monte de pessoas acima de 60 anos se descobrindo criativamente, depois de ter trabalhado durante muitos anos em multinacionais, utilizando todos os processos daquela empresa traz, ela de repente criou um negócio e se deu muito bem, começou a utilizar a sua criatividade, se soltou. Então, esse é um ponto importante. Mas eu quero aqui aproveitar a sua pergunta em cima do foco central da nossa live e colocar um ponto importante. A etimologia da palavra criatividade, né, a atividade de criar, ela não pressupõe, e isso é entendido pela maior parte das pessoas, 99,9%, que o produto gerado por essa atividade de criar seja necessariamente uma ideia brilhante. Há um equívoco nessa interpretação e é muito importante colocar isso. Porque, veja, o ser humano ele sempre foi criativo, muitas vezes para sobreviver. E está provado que a criatividade do ser humano nasceu em momentos de pura necessidade. Você imagina o homem na caverna, ele precisava caçar e tinha um T-Rex lá fora, louco para caçá-lo. Nós não éramos, né, o topo da cadeia alimentar. Então, o que acontece? Eu preciso desenvolver estratégias para poder comer. Então, automaticamente, eu preciso criar formas. Não necessariamente aquela estratégia desenvolvida foi uma estratégia brilhante, mas levou ao alimento, senão a espécie não teria se perenizado. Então, no meio publicitário, é muito comum que se discute isso. O que é criatividade na área publicitária? É necessariamente ter uma ideia que é premiada no Festival de Cannes? Não, na visão de todo mundo que estuda criatividade, toda ideia é um produto criado, passou pela atividade de criar. Nós temos o hábito de ligar a criatividade muito à produção do inédito. E se discute muito isso na neurociência da criatividade. Será que existe o inédito? Ou o inédito é a junção de coisas que já existiam? É a apropriação de coisas que já existiam? Essa reflexão é importante ser colocada, porque quando a gente começa a analisar aquilo que é considerado inovação disruptiva e a gente analisa a fundo, é uma questão de quem está falando, qual é o nível de interesse dessa pessoa. Mas quando se diz que a lâmpada, em relação ao lampião, a lâmpada de Thomas Edison, foi uma inovação disruptiva, mas veja, a ideia de ter a necessidade de luz foi a geradora da lâmpada. Tudo bem, do ponto de vista tecnológico, é uma evolução e tanto.
Mas, do ponto de vista da geração da ideia, ambas têm a mesma função. O lampião com as suas limitações, a lâmpada, obviamente, com as suas qualidades. E a própria lâmpada hoje já evoluiu. Então, existe uma discussão que, às vezes, ela é uma discussão que eu penso que tem que ser mais fundamentada, que a ideia de criatividade não é necessariamente produzir o novo, é criar algo. Se esse algo tem um grau de brilhantismo, aí se discute, claro, usado com base muito em parâmetros. O que é considerado brilhante em publicidade? Quem defende o que é brilhante em publicidade são os próprios autores e um conjunto de publicitários. Não, isso é brilhante. Efetivamente, o brilhante é o que gera resultado de vendas. Vou colocar um dado interessante. Nem sempre as melhores campanhas publicitárias mexeram no ponteiro de vendas. E nem sempre as melhores campanhas publicitárias aumentaram market share, brand awareness de marca. Elas foram muito elogiadas, mas há uma discussão muito grande em torno disso. Brilhante na visão de quem e com que objetivo? Exatamente. De quem é o interesse em rotular essa ideia como sendo melhor que a outra? Então, eu acho que esse ponto, Veras, ele é importante colocar, porque toda vez que a gente... Porque isso impacta nessa pergunta que você fez sobre o talento nato ou possível de ser desenvolvido. Porque, veja, se eu considero que toda ideia, independentemente de eu julgá-la brilhante ou não, foi criada por mim ou por um grupo de pessoas, eu estou sendo criativo. Eu posso não ser rotulado ou homenageado como sendo brilhantemente criativo, mas eu criei alguma coisa. Então, esse ato de criar, ele permeia a espécie humana desde que o ser humano existe. Se essa ideia é brilhante ou não, as ideias que são consideradas revolucionárias, e a gente tem aqui a biografia de Leonardo da Vinci aqui atrás, em nenhum momento ele considerava as ideias dele brilhantes. Ele falava, são ideias que eu entendo que vão ajudar a humanidade de alguma maneira. Algumas ele nem fez com essa intenção. Então, tem uma discussão que eu sempre digo para os alunos, que assim, criatividade não é necessariamente criar coisas novas, e sim colocar um novo olhar sobre coisas que já existem. Essa é uma definição bonita, é uma definição legal, e que eu acho que tem que ser, de certa forma, entendida por nós. Nesse sentido, a criatividade pode ser desenvolvida e deve ser desenvolvida, porque senão a pessoa não consegue produzir nada, e quem não produz nada, automaticamente não está no jogo. E, no mínimo, você produz alguma coisa, né? Se eu, de certa forma, estou conseguindo estudar, trabalhar, estar numa empresa... Outro dia eu disse para uma turma, uma pessoa disse, eu não me considero uma pessoa criativa. Eu falei, você trabalha em quê? Eu fui fazendo as perguntas e ela chegou à conclusão de que ela foi criativa, assim, para conseguir aquele emprego. Então, é muito interessante como o ser humano ele vê a criatividade só aquelas ideias que vão parar nos anais aí dos congressos de criatividade e de inovação. Nada disso. Eu penso que a gente cria todo dia, a todo momento. Nós estamos aqui, nesse momento, criando conhecimento. Olha que interessante. Nós estamos criando conhecimento. Nós estamos criando discussões, estamos criando dúvidas. Estão sendo criadas. Essa paixão aí pela etimologia, né? A etimologia é bacana porque ela nos ajuda, às vezes, não é ressignificar as coisas, mas é dar o significado correto para as coisas, né? Então, sim, criatividade, o ato de criar. Quando a gente vai na raiz latina da palavra humildade, tem lá ter os pés no chão, e tem uma associação de que ser humilde é ter baixa autoestima. Quando a gente vai estudar a etimologia da palavra decisão, a gente vê que numa das raízes latinas, decidir é eliminar, é cortar, é renunciar. E a gente foi educado de que decidir é decidir o que fazer. Na raiz da palavra é decidir o que não fazer. Então, essa releitura, não é releitura, é a leitura correta do que é criatividade, através da etimologia, ela tira um peso, né? Porque a gente está acostumado... fulano é criativo, me fala aí o que você fez. Se você não inventou a máquina a vapor, não pintou a Mona Lisa ou coisa do gênero, você já está ali. São os estereótipos, né? Interessante esse ponto de vista. Interessante esse ponto de vista de não necessariamente fazer uma coisa nova, mas repete sua frase, foi dar novos significados...
não é necessariamente criar coisas novas, e sim colocar um novo olhar sobre coisas que já existem. A palavra da moda é ressignificar. Mas, assim, tirando as palavras da moda, que também foram criadas por alguém, né? Um linguista, provavelmente, ou foram criadas na linguagem coloquial e apropriadas por um linguista, o importante é assim, a gente entender que tudo que existe foi criado de alguma maneira. Há uma discussão se... e aí entra a questão de crenças, a questão do universo. Foi uma criação perfeita, maravilhosa, né? Ou não, enfim, mas de qualquer forma, nós criamos as coisas. Eu vou pegar o exemplo do vinho, que ele está delicioso, aliás. Esse vinho aqui pode não ser considerado um vinho bom. Eu já ouvi enólogos dizendo o seguinte, aquele enólogo, aquele produtor foi brilhante, mas esse vinho também foi criado por alguém. Ele existe, ele está aqui no copo, está na taça. Ele foi criado por alguém. O critério de definir que o outro é brilhante, esse aqui talvez não seja tanto, é uma convenção dos seres humanos. Por alguns critérios, defende-se que aquele vinho é esse. Mas eu já vi enólogos dizerem o seguinte, o melhor vinho é aquele que você gosta. Então, entra aí uma questão de que, ótimo, ele foi criado também. Então, a atividade de criar, ela é natural para o ser humano. Nós fomos criados. Então, costumo dizer que todo ser humano, no mínimo, é um espermatozoide bem-sucedido, né? Então, foi criado. Ele foi criado. Ele chegou lá, né? O Tadeuzinho riu aqui agora. Gente, apresento em primeira mão o Tadeuzinho. O Tadeuzinho, vocês estão vendo, ele foi criado. O Tadeuzinho foi criado. É uma imagem aspiracional do Tadeu, porque ele é bem mais magro que o Tadeu real. Tanto que eu falei para minha esposa, ela que fez, dá uma enchidinha nele aqui e tal, faz um Tadeuzinho real. E esse é o Tadeuzinho, gente. O Tadeuzinho me ajuda. Quando ela me fez esse boneco, ela não fez com a intenção simplesmente de eu usar em aula, de eu usar numa live sobre criatividade. Eu me apropriei disso. Eu coloquei um novo olhar sobre o boneco que ela fez. Ela fez como uma atitude carinhosa. Está aqui o Tadeuzinho. Colocou até o óculos aqui. O que eu fiz? Eu olhei para ele e falei, opa, peraí, o Tadeuzinho vai ser meu mascote em aula. E aí comecei a usar. Então, eu peguei algo que foi criado por ela e criei uma maneira criativa de utilizá-lo em aula. E quando o aluno está dormindo, eu sumo da câmera e o Tadeuzinho entra. O Tadeuzinho entra e eu faço o ventriloquismo com ele. Ele começa a falar com os alunos. Essa é uma maneira de manter o aluno com a câmera aberta no Zoom ou dele abrir a câmera. Então assim, essa utilização das coisas que nós temos. Por exemplo, quando um publicitário, o que um redator faz se não utilizar criativamente junção de palavras? Mas as palavras já existem. Elas já foram criadas. Eu estou construindo significados novos utilizando um código linguístico que já existe. Já existe. Então, olha que interessante. Saúde. Cadê teu vinho? Está aqui. Vamos homenagear o... Gente, in vino veritas. Saúde a todo mundo que está assistindo aqui. Que vocês libertem essa criatividade antes que vocês sejam forçados a. Espontaneamente é melhor. Normalmente eu uso um fundo de tela com a biblioteca maravilhosa. Olha o meu aqui hoje. Hoje eu meti cor aqui. Tá lindo isso aí. Você merece, como meu convidado especial desse episódio do Pense de Novo, merece esse fundo maravilhoso que eu coloquei aqui. Tadeu Bretas, muito bacana, cara, essa construção, partindo aí da etimologia, um pouco de neurociência. Então, assim, a sua resposta para a pergunta que é o convite desse episódio, criatividade, talento inato desenvolvido, sua resposta está dada, é desenvolvido. Agora, é desenvolvido e nós estamos vendo aqui, se a gente conseguir, quem não se acha criativo ou criativa, quem tem esse peso, quem olha para essa palavra chamada inovação, criatividade, coloca ali no Olimpo inatingível, que eu nunca vou chegar lá, quem tem esse bloqueio mental, aliás, eu já vi você dando várias palestras e cursos sobre desbloqueio mental, quem tem esse bloqueio mental, vamos dar mais um empurrãozinho nessas pessoas, dizendo o seguinte, tá bom, se é desenvolvível, essa palavra que a gente inventou aqui, né? Se é desenvolvível, como? Quais são as rotas? Com que intensidade? Com que velocidade? Quem tem mais dificuldade? Você mencionou aí formações, não, o time da Humanas é criativo,
a turma da exata são uns tapados, né? E tal. Dependendo da formação, dependendo da criação que teve, quem falar assim, beleza, eu vou embarcar nessa, tem que fazer o quê? Olha, uma vez uma pessoa me disse assim, Tadeu, eu sou uma pessoa muito pé no chão. Eu me lembrei de uma frase criativa que diz o seguinte: o fato de você ter os pés no chão não impede de mantê-los em movimento. Aliás, é bom, né, que a pessoa mantenha em movimento, pelo menos para beber água, né? Para chegar até onde tem água, porque o ser humano, depois de 3 dias de água, ele morre. Então, eu digo isso para as empresas, digo isso para as pessoas. Eu penso que tem a ver, primeiro, a primeira etapa é o nível de consciência. A pessoa precisa tomar consciência de que esse potencial está ali, mas só que ele está inerte, ele está precisando de lenha. É uma chamazinha bem pequena e essas pessoas conseguem ser criativas. Como Vinícius de Moraes sempre disse, né, a humanidade está sempre 2 goles atrasada. Essas pessoas só conseguem ser criativas em momentos de pura descontração, em que não tem outro jeito. O ambiente está tão descontraído, num happy hour, por exemplo, que elas automaticamente têm que entrar ou ir embora, né? Senão elas vão ficar ali meio que... Então, elas acabam entrando no flow e, do ponto de vista profissional, pensando nas pessoas que estão nos ouvindo, em termos de carreira, eu penso que o segundo passo, depois da tomada de consciência, que é o primeiro, é você agir. Então, tomei consciência, vou ter que partir para a ação. E a ação significa uma certa dor, porque você vai ter que começar a ter contato com coisas que fogem do seu feudo. E o que eu considero feudo? Feudo é aquele conjunto de coisas que você se sente muito confortável em utilizar. É o caminho para o trabalho, é o tipo de música, é o filme que você assiste, é a pizza que você come, é a roupa que você coloca, são os lugares para onde você viaja, são as pessoas com quem você conversa. Eu não estou dizendo que você vai dar tchau para o seu status quo, para tudo isso que você lida. Eu estou dizendo que você precisa começar a usar, sem se violentar, de maneira tranquila, experimentar coisas novas. Eu tenho uma historinha bem bacana, Veras, que eu já citei hoje aqui, não a história, mas o produto, que eu acho bem interessante. É casal pedindo pizza de sexta-noite. É um barato. Porque, assim, eles sempre pedem pizza de sexta-noite. E tem que ser pizza. Porque na cabeça dessa pessoa, né, no núcleo acumbente do nosso cérebro, que é uma área que chama centro de recompensa, o centro de recompensa, e está lá no livro O Poder do Hábito, ele diz assim, pizza não tem erro, e se você vai pedir pizza, que eu sei que você vai, peça uma das 3 que você sempre pede. Mas naquele dia, alguém que assistiu a live nossa aqui resolveu inovar. Ela resolveu dizer assim, ela bate na mesa e fala, hoje nós vamos provar uma diferente. Escarola. Aguardem, pessoas. Escarola. Eu sempre cito a escarola. Vai lá, pega o cardápio e... A pessoa fala, o que você acha de pizza de escarola? Gente, é incrível. Aquela pessoa que acabou de sugerir, vamos pedir uma diferente, muda até a expressão. Ela fica séria, fala, não, escarola, não. E aí a outra pessoa não entende, né? Ela fica perdida. Ela fala, vem cá, você acabou de sugerir que a gente pedisse uma diferente, eu tô escolhendo uma aqui. Fala, não, tá, vamos mudar, mas não precisa mudar tanto. Então tem uma coisa muito louca que eu levo muito para o mundo corporativo, é o seguinte, a pessoa não quer provar o novo, ela quer provar o de sempre com algum toquezinho diferente. Então, esse casal vai ficar 40 minutos discutindo e vocês já sabem, quem está nos ouvindo aqui, qual vai ser a pizza pedida. Né? Vai ser a mesma de sempre. E por quê? Porque é uma área confortável. Então, as pessoas que querem liberar esse potencial vão ter que começar, e eu tenho uma expressão linda para isso, explorar novos territórios. E explorar novos territórios significa... E não é fácil. Então, eu não estou aqui em nenhum momento pintando isso como sendo uma coisa tranquila. Não tem deslumbramento nisso. Você vai ter que experimentar coisas novas. Aí a pessoa fala, mas Tadeu, e se eu não gostar daquele estilo de música? Então, antes de saber se você gosta ou não, ouça. Mas ouça inteira. Busque entender o compositor ou o músico no que eles se basearam para criar aquilo. Faça o que eu chamo de briefing reverso. Tenta descobrir a origem, a gênese daquilo. E isso é muito interessante porque está provado, isso tem pesquisa na neurociência da criatividade, que assim,
Pessoas que não gostam de vinho tinto, eu voltando para o vinho aqui, não estamos ganhando comissão de vinícola não, tá, gente? Estamos aqui na boa. Quando a pessoa lê no rótulo do vinho a origem da uva, quanto tempo aquilo ficou guardado no barril de carvalho, e babá, a tendência dela é, por mais adstringente que seja o vinho, ela tomar com mais prazer ou com menos resistência. E por quê? Porque a gente tem que conhecer o entorno. Então, minimizar essas resistências não é fácil. Mas como bem coloca o Charles Duhigg no livro O Poder do Hábito, você tem que quebrar aquele ciclo, aquele ciclo que te leva... Loop do hábito. Exatamente. Precisa quebrar aquilo. E quebrar aquilo não é simples. Então, tem que provar novos sabores, tem que experimentar coisas novas. E do ponto de vista corporativo, o segredo é, se você sempre foi a pessoa papai e mamãe na reunião, acho que está no momento de você ser a pessoa Kama Sutra, com o perdão da analogia erótica. Eu acho que você sempre foi comportado. Não tenha medo de colocar uma ideia maluca que passou pela sua cabeça, porque você vai ser julgada ou julgado, certamente. O que você bebeu hoje? Não bebi nada. É que eu resolvi realmente colocar aqui, já que a gente está aqui fazendo uma sessão de ideação. Então, perceba que a mudança, ela dói. Mas é muito gratificante quando você percebe os frutos que você colhe quando você prova a pizza de escarola. Você vai descobrir que é muito gostoso, e a maior parte das pessoas que torcem o nariz para a escarola nunca provaram escarola. Eu acho que o mais espantoso é isso. Então, percebe? O caminho, pessoas, seres humanos, é esse. Sair da bolha. Experimentar como é que é, devagarinho. Visitar novos territórios. Novos territórios. Isso. Novos territórios. Inovação e criatividade é mais transpiração ou inspiração? É muita transpiração, mas é preciso ter um momento e o ambiente para a inspiração. E o ambiente para a inspiração não é normalmente onde você transpira. Você transpira ali na sua empresa, pensando, discutindo, debatendo problemas. É o momento em que você se afasta do processo de nascimento da ideia. Por quê? Olha que curioso. A neurociência da criatividade mostra isso claramente. Conscientemente, você se afastou do problema. Você entrou no seu carro, pôs uma música boa e foi para casa. Tá? Aí, no caminho, aos poucos, você vai, né, entrando num outro mundo que é o seu mundo. Bom, não consegui resolver, paciência. E algumas pessoas continuam com essa dor, não dormem e voltam no dia seguinte com uma insônia terrível. Então, o que acontece? A hora que você entra no chuveiro, e eu uso o chuveiro como exemplo, porque boa parte das pessoas estão me ouvindo e falam assim, eu também tenho ideia no chuveiro. Não é só no chuveiro, tá, gente? Senão as empresas iam instalar chuveiro nos corredores, e até todo mundo ia tomar banho. Não é sessão de ideação, vai todo mundo tomar banho, entendeu? Não é isso. É um momento em que você se afasta do problema. Pode ser máquina de café, pode ser descer, olhar no jardim de inverno, olhar a nuvem, ver um vídeo diferente, ouvir uma música de qualidade, contar uma piada, enfim, você distender. O seu nível consciente do cérebro parou de pensar na ideia. Mas o nível inconsciente continua trabalhando. Essa é a mágica. Inconscientemente, a ideia continua sendo processada no seu cérebro. É por isso que a hora que você está lá no banho e a ideia vem, você acha que é o chuveiro. Na verdade, foi o fato de você ter se afastado do problema que fez com que o download acontecesse. É claro que a gente quer ser brilhante na reunião diante dos gestores, mas isso raramente acontece. A gente precisa se afastar do problema para que a gente o enxergue com mais nitidez. Eu chamo isso de paradoxo da distância. Quanto mais você se afasta de algo, melhor você o enxerga. Principalmente quando é um problema, é um desafio. Aí eu cito aqui muito Paul Gauguin, contemporâneo de Matisse, grande pintor. Ele tinha uma frase linda, o cara pintava assim, quadros maravilhosos. Ele disse certa vez, fecho meus olhos para ver. Muita gente achava que ele fecha o olho mesmo. Na verdade, o que ele quiser é uma metáfora. Dizendo assim, eu me afasto da minha obra, e aí, quando eu volto, eu tenho a solução. Então, esse afastamento, inclusive eu chamo nas aulas de teste da noite, né? Porque as pessoas perguntam, por que teste da noite? Eu digo, se você conhecer alguém na noite, é legal ver no claro. Ideia também. Por quê? Porque
você pode olhar para a tua ideia que, a princípio, você estava... Novamente, a etimologia, né? A etimologia da palavra paixão é a mesma da palavra patologia, com todo respeito a quem está amando aqui, né? Patos significa o seguinte: a paixão por uma ideia te cega. Uhum. E então, esse afastamento também faz com que você consiga enxergar a ideia com mais nitidez. Você olha para ela e fala assim, uau, ela é muito boa mesmo, ou não é boa como eu imaginava. E aí você tem que repensar e recomeçar o processo. Você sabe que essa é uma dica interessante, né? Eu estava pensando agora, recentemente, respondendo alguém que me perguntou sobre o livro, O Líder Educador. Pô, foi numa tacada só? Eu falei, de jeito nenhum. Você escreve, de vez em quando você bota ali para dormir, volta 2 meses depois. Quando você volta, você, né? Enquanto você está afastado daquilo, você está muito envolvido, novas ideias, você volta e vai lapidando a obra até chegar na ideal. Interessante essa questão do afastamento, né? Se afastar Sim, do problema. é importante. Ainda na linha da transpiração, inspiração e transpiração, né? Você está definindo aqui um pouco dos dois. Você citou aqui Thomas Edison, no nosso querido Adam Grant, além do Pense de Novo, que para mim é a sua Mona Lisa, né? Como eu já disse. Sem dúvida. No anterior dele, Tadeu, no Originais, livro chamado Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo, tem uma passagem lá essa questão da quantidade, do volume. E menciona uma coisa que eu particularmente desconhecia, aprendi nesse texto, de que o Thomas Edison, famoso pela lâmpada, depositou 1.093 patentes. Então, quantidade também é qualidade, né? Sem dúvida. Eu uso uma metáfora muito legal, que, na verdade, não é uma metáfora, é uma história real, mas o autor usou uma metáfora que ele diz assim, Michelangelo, né, perguntado como ele esculpia tão bem, ele disse, a escultura já está na pedra, só tira os excessos. Isso é maravilhoso, né? E isso é um processo de lapidação pura. Eu tenho lido muito da indústria do entretenimento, a Pixarpedia, o Criatividade S.A. do Ed Catmull, porque eu acho demais quando uma empresa que, em tese, o produto dela é criatividade, né? O trabalho da indústria de entretenimento é fazer as pessoas saírem do seu cotidiano, e a Pixar consegue se manter, vamos dizer assim, numa indústria altamente competitiva, que tem muita gente boa, ela consegue se manter num nível muito elevado. Então, quando a gente lê, né, o livro Criatividade S.A., que tem o Buzz Lightyear na capa, do Ed Catmull, a gente descobre que é o seguinte, os caras ralam como todo mundo. Tem meta, tem resultado, tem gente cobrando, é um negócio bilionário, você pode dar uma mancada e jogar seu nome pro ralo. E então, assim, todo dia quando eles começam a criar, eles sabem ter uma responsabilidade gigantesca nas costas, os caras são muito competentes, mas é importantíssimo para essas pessoas, e elas dizem lá, o mais legal é que todo mundo sabe aqui que nós podemos errar. E a empresa, ela assume isso. O capítulo 6 desse livro, Criatividade S.A., se chama Medo e Fracasso. Eu oriento os alunos do pós-MBA e do MBA a lerem esse episódio, esse capítulo, para entenderem o quanto é complexo uma empresa que todo mundo acha que as pessoas criam assim do nada. Ah, não, mas você está na Pixar, tudo é muito bonito, a sede é linda, tem uma sociedade com a Disney é dona da Pixar, então é claro, pô, a inspiração da Disney não é bem assim. Lá ele mostra no livro que o ralo que essas pessoas dão para parir uma ideia nova, ainda mais sendo cobrados por serem Pixar. Porque existe um outro drama da pessoa muito criativa, é que o criativo ele não pode viver da glória de ontem, né? Ele não tem esse direito. Sim. Então, se uma pessoa faz um grande trabalho e dá uma ideia genial numa reunião e começam a rotulá-lo, essa é a pessoa mais criativa que existe aqui. E aí, a partir daí, toda vez que você abrir a boca, vão esperar que você coloque um achado na mesa. Isso é um erro. Isso é um erro. Você tem que considerar que as pessoas tem dia que vão estar melhores, brilhantes, tem dia que não vão estar. Então, esse é um ponto importante de discussão que vai ao encontro daquela questão que eu falei anteriormente. Muitas vezes, o que a empresa precisa não é uma ideia brilhante, ela precisa de uma ideia que resolva o problema. Sim. E, às vezes, é uma ideia simples. Muito simples, né? Exato, nessa linha. Ai, cara, olha só o tempo voando aqui, estamos quase acabando. Mas, ó, temos com a gente aqui ao vivo o Matheus Colombaroli, foi nosso aluno na Inova. E ele diz aqui, boa noite, não perca no evento da Inova, excelente como sempre. Pergunta para o professor Tadeu.
O que mais mata a criatividade? A própria pessoa ou o ambiente? Bela pergunta, Tadeu. Ótimo, ótimo. A morte da criatividade pode vir de ambos. Tá? Pessoas com baixa autoestima e com receio de colocar suas ideias na mesa vão guardar para elas e, inclusive, vão dizer o seguinte: não, aquilo lá foi um. Eu não quero abaixar a minha avaliação. O RH está na reunião, eu não quero abaixar a minha avaliação, eu não quero parecer inconsequente, irresponsável. Então, os dois lados vitimizam a ideia. Muitas vezes é a pessoa, muitas vezes é o ambiente, porque o ambiente não contribui para que a pessoa espontaneamente se coloque, e muitas vezes é ambos. Né? Então, acontece com ambos. Ambos contribuem para que a coisa não role. Então, ambos são responsáveis. A pessoa se fecha e o ambiente não se abre. E aí é a tempestade perfeita. Eu espero muito, Matheus, que a pergunta tenha sido feita e que você encontre a saída, né, que no Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro, com a personagem Ofélia, né, o Fauno diz: faça a sua própria porta. Então, esse é um trabalho maravilhoso, e que ela tem que pegar o giz e fazer o giz a porta desenhada na caverna para ela sair. Então, o que a Inova tem feito? Né? A gente tem trabalhado as empresas porque elas têm um ambiente, uma atmosfera criativa, e trabalhado as pessoas para desenvolver na autoestima delas, para que aí aconteça o melhor dos mundos. Uma pessoa que crê em si e um ambiente receptivo a boas ideias. Então, a sua pergunta, obrigado, muito, muito interessante a pergunta nesse momento aqui do nosso encontro. Uma semente querendo crescer num terreno fértil, né? Obrigado, Matheus. Matheus está falando lá de Minas Gerais, se eu não me engano, de São Sebastião do Paraíso. Um abraço para você, obrigado por participar aqui. Tadeu, eu tenho duas perguntas ainda para fazer, talvez a que mais vai te provocar aqui nesse finalzinho, antes de pedir suas considerações finais. Aqui nós estamos o objetivo dessa coluna é desenvolver o pensamento crítico, né? Então, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para desaprender, nós estamos aqui para reaprender. Então, a pergunta que eu tenho feito para todos os meus convidados aqui no Pense de Novo, e eu não vou deixar de fazer para você, é a seguinte: por favor, em que você pode estar errado em tudo que você defendeu aqui? Olha, eu posso estar errado na tese central que a gente está defendendo aqui. E por que eu vou dizer que eu posso estar errado? Primeiro, porque criatividade é algo que, como a própria palavra diz, ela se renova constantemente. Essa é a primeira razão. Segundo, essa é uma área de estudo que ela está havendo investimento das universidades, do ecossistema de inovação, tentando entender isso, mas nós estamos longe, muito longe, de ter algo definitivo, com todos os avanços da neurociência. O que se descobriu de algum tempo para cá? Que essa história de que o hemisfério direito é o Toca Raul e o hemisfério esquerdo é o Mr. Excel, isso já caiu por terra. Tá? Várias áreas do cérebro, e amanhã eu vou dizer para o pessoal lá do Master em Neurobusiness, várias áreas do cérebro participam do processo de geração de uma ideia, e não apenas o lado direito. Tá? A gente tinha essa ideia, anos 90, início dos anos 2000, de que o lado direito era o Toca Raul e o lado esquerdo. Então, essa é uma área, esse é um conhecimento que está em progresso. Pode ser que, em algum momento, a evolução da neurociência, do mapeamento cerebral, prove que, de fato, isso não vai me decepcionar, tá? Quando a pessoa nasce Mozart, ela nasce Mozart e outras pessoas serão apenas tocadores de piano. Tá? E por mais que ela desenvolva sua criatividade, ela jamais será Mozart. Pode ser. Exato. Então, assim, francamente falando, eu já pensei nessa possibilidade. Falei, bom, todos os estudos que eu tenho, gente, prometi mostrar, os livros estão aqui, todos os estudos indicam o seguinte: sim, é possível desenvolver, mas precisa desenvolver
a pessoa internamente, então capacidades intrínsecas e o ambiente onde a pessoa está. Eu diria que o maior responsável hoje pelo bloqueio não é a pessoa, é o ambiente. Isso tranquilamente. Isso dá para fazer uma pesquisa séria em torno disso. Então, o que acontece? Eu penso que pode ficar provado um dia, realmente, que quem nasceu para ser um craque no futebol, um craque na engenharia, um Mozart da vida, nasceu e pronto. Deus quis assim. Ou o mundo quis assim, a biologia quis assim. Hoje, os estudos não mostram isso, mas pode ser que... Os estudos não mostram isso hoje. Os estudos mostram que, se eu criar um ambiente propício e conseguir puxar a pessoa, ela produz tão bem, criativamente, quanto aquela pessoa que se julga brilhante, que encontrou, por uma série de circunstâncias, um ambiente melhor para fazer o seu trabalho. Né? Então, assim, eu posso estar enganado, e uma das coisas que eu faço para acompanhar isso de perto é ler muito os artigos todos os artigos, porque os artigos têm mais velocidade de publicação do que livro, né? E geralmente quando a gente lê um artigo, você já descobre um monte de fontes e novos autores que estão discutindo esse tema. Então, o grande mérito do Adam Grant, não só com originais, mas com Think Again, foi dizer para as pessoas: tudo que você sabe sobre algo pode mudar amanhã. Sim. E eu acho isso uma atitude extremamente criativa, porque se criatividade e inovação são necessárias, é justamente para mudar o que está aí. Então, talvez a nossa vigilância tenha que ser no seguinte sentido: e o ser criativo tem que ser humilde, porque a criatividade ela tem data de validade também. Ela serve em determinado momento. Depois eu vou ter que ser criativo o suficiente para abandonar a minha ideia e pensar em outra. Falavam do Walt Disney, né? O Walt Disney é um cara feliz. Quando ele não gosta de personagem, ele simplesmente o apaga, né? Mas, poxa, o cara ele criou coisas maravilhosas e ralou pra caramba para criar seus personagens. Então, sim, eu venho aqui com zero presunção, dizendo, os estudos hoje indicam isso, mas pode ser que a gente descubra que Mozart, Beethoven, os grandes cientistas nas diferentes áreas foram pessoas que vieram a esse mundo com uma missão espiritual e que os outros serão meros tocadores de piano. Mozart, quando chegava perto do piano, o piano abanava a cauda, né? Ô, cara, eu sei do incômodo que essa pergunta causa e obrigado pela resposta sincera. Aliás, você sabe, o que me inspirou a criar essa coluna Pense de Novo é uma passagem do livro do Adam Grant, Pense de Novo, subtítulo O Poder de Saber o que Você Não Sabe. Lá ele colocou um negócio que eu falei, não, peraí, eu vou pegar meus óculos, eu vou ler de novo para ver se eu não estou sonhando. Ele, numa das passagens, ele menciona uma tese que ele defendeu no seu livro Originais, de 3 anos antes, e ele diz, lá no capítulo X do livro Originais, eu defendi a tese e eu estava errado. Né? Então, eu achei isso de uma inteligência, de uma criatividade, de uma humildade, tudo. Então, até porque, você sabe, né, às vezes, quando a gente encontra a resposta para todas as perguntas, mudam as perguntas, né? Então, obrigado pela resposta, sabendo o tanto que ela é incômoda, né? Tadeu, assim, só para não estourar um pouquinho o tempo aqui para a gente encerrar, que mensagem final aí você daria para quem quer dar alguns passos, para aquele time que está se achando ali que nunca vai ser inovador, nunca vai ser criativo? Que dica de agenda? Eu sempre gosto de ressaltar, Tadeu, que tão importante quanto o que acontece dentro de uma jornada de educação, né, é o que acontece depois dela. Então, a partir de amanhã, às 8 horas da manhã, para quem nos acompanhou aqui e quer dar alguns passos, que dicas de agenda você daria? Desenvolva a sua sensibilidade, por mais que essa agenda... Agora eu vou falar pizza de escarola em termos de agenda, tá, gente? Vá desenvolver a sua sensibilidade. Como é que você desenvolve a sua sensibilidade? Tendo contato com as artes. A arte é o campo do sensível. Esses dias um aluno perguntou assim para mim, Tadeu, como é que eu falo melhor em público? Eu disse, vai fazer teatro. Aí uma pessoa disse assim... E uma vez eu estava nos Estados Unidos, era assistindo uma palestra, e uma pessoa perguntou para o palestrante, como é que eu faço para ser uma pessoa mais criativa?
E o palestrante respondeu: take piano lessons. Aprenda piano. É claro que ele disse isso, não é necessariamente o piano. O que esse palestrante quis dizer, e eu concordo em gênero, número e grau, é o seguinte: desenvolva a sua sensibilidade, né? Tenha um autoconhecimento, né, suficiente para entender suas origens, sua ancestralidade, né? O sangue que corre na sua veia. Tenha uma relação visceral com o mundo. Olhe o mundo com um olhar de estranhamento. Essa expressão é linda. Eu ouvi de um grande professor que foi meu orientador no mestrado, Ivan Santo Barbosa, que não tem o nome santo, né, de bobeira ali no sobrenome dele. Ele disse: olhe o mundo com um olhar de estranhamento. Esse olhar de estranhamento é aquele olhar da criança interior. Você não paga nada para fazer isso. Você olha e fala assim: caramba, como isso poderia ser diferente? Como isso poderia ser de outra maneira? É isso que provoca a tal criatividade. Eu costumo dizer o seguinte, Veras: o fora da caixa está dentro da gente. A frase ela é muito, muito forte. O ambiente impacta, sem dúvida, como eu coloquei aqui claramente. Mas muitas vezes você precisa mudar de ambiente. Essa mudança, ela começa muitas vezes em você tomar uma atitude corajosa e dizer: não, eu não quero mais isso. Vamos dizer assim: é melhor um final horroroso que um horror sem fim. Então, põe uma pedra nisso, eu vou viver num lugar onde o meu potencial criativo é melhor aproveitado. E as empresas estão em busca desse potencial criativo, elas querem desenvolver isso. É nesse sentido. Cara, um brinde. Pegue sua brinde. taça. Olha, foi... Está aqui, um pouco mais vazia. Tadeuzinho mergulhando na taça. O Dino cumprimentando o Tadeuzinho. O Dino está aqui, ó, também, dando um oi para vocês. Cara, que papo gostoso. Papo bom é aquele que a gente nem viu o tempo passar. Podia ficar mais uma hora aqui. Vai ficar registrada essa nossa conversa. Acho que é a primeira vez que eu te entrevisto assim formalmente. Então, para mim foi uma honra. Não, para mim foi uma honra. Para mim foi um prazer poder beber aí nos seus conhecimentos nesses anos todos aí estudando esse tema tão fascinante, tão maravilhoso. Obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade de estar aqui no 4º episódio da Coluna Pense de Novo. E, enfim, cara, siga a sua jornada estudando e em breve, quando você descobrir coisas novas, você volta aqui para nos contar, porque, sem dúvida, tem muita... Neurociência é um tema novo, né, na história da humanidade. Ontem começou a se desvendar essa máquina que a gente tem aqui no meio do crânio. Então, com certeza, muita coisa nova está por vir. Em breve eu te convido para a gente bater outro papo. Muito obrigado. Boa noite, vai curtir sua família agora. Para você que está nos assistindo, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, se você estiver assistindo em qualquer um dos horários. Foi um prazer estar aqui. Esse é o 4º episódio. E da Coluna Pense de Novo, espero encontrar todos vocês nos próximos. Um abraço. Valeu, Tadeu. Obrigado, Vera. Obrigado, galera. Tchau. Saudações criativas.